Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e vamos ver qual é o conteúdo que nós iremos trabalhar hoje? Vamos lá? Então, hoje é a nossa aula 25 e o nosso tema será a importância da cultura corporal, certo? Então, vamos lá. Bom, mas o que seria a cultura corporal? Vocês sabem? Se não, vocês irão aprender na aula de hoje. Vamos lá saber o que é? Então, olha só. A linguagem corporal é uma forma de comunicação não verbal. Abrange principalmente gestos, posturas, expressões faciais, movimento dos olhos e a proximidade entre locutor e o interlocutor. Ou seja, a linguagem corporal é aquela linguagem que a gente expressa através do nosso corpo, através do nosso olhar, das nossas expressões faciais, dos nossos gestos, certo? Sabe quando você está conversando com uma pessoa e aí você quer fazer uma indicação para ela sem chamar a atenção dos outros, o que você faz? Você usa os olhos, né? Às vezes você olha para ela e olha para o lado, olha para ela e olha para cima. Você está fazendo indicação, ou seja, você está se expressando através do seu corpo, certo? E qual seria a importância? Já disse tudo para vocês, né? A linguagem corporal, ela é importante porque ela pode refletir tudo aquilo que nós estamos sentindo, pensando, sem o uso das palavras. Quer um exemplo? Olha aqui do lado. Olha só, aqui nós temos várias expressões faciais e corporais. Aqui dá para a gente identificar se a pessoa está feliz, né? Se ela está triste, se ela está pensativa. Sabe os emojis, aqueles que a gente usa no celular? Normalmente quando a gente vê um meme, a gente coloca lá os emojis sorrindo, né? Com um sorriso bem largo. Ou então quando alguém dá uma notícia muito triste, a gente coloca lá o emoji com uma lágrimazinha, ou então cabisbaixo. Assim também é na nossa vida. Sabia que a gente faz todas essas expressões com o nosso rosto, com a nossa face, com os nossos gestos? Um exemplo disso está aqui do nosso lado. Observem aqui. Aqui nós temos uma pessoa que está em várias situações e cada uma delas nós vamos interpretar de uma forma. Se ele está preocupado, se ele está pensativo, se ele está sorrindo, né? Tudo isso vai transmitir algo para as pessoas que estão ao redor dele. Então, a cultura corporal, ou seja, a linguagem corporal, ela é super importante, tá? Para que a gente se comunique com o outro. Normalmente, quando a gente está falando com alguém, a gente utiliza todos os gestos e expressões para que a pessoa sinta de fato aquilo que a gente quer transmitir, porque senão a gente não passa emoção, né? É como se eu chegasse aqui na aula e começasse a aula assim: oi, gente, o que vocês iam achar? Que eu tô séria, né? Que eu tô fechada. Não, mas a gente começa feliz, começa alegre, já dá para vocês saberem aí que a vibe da aula vai ser boa, certo? Então, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a cultura corporal. Vamos lá? Então, olha só, os movimentos que a gente faz, ele revela muito do que a gente está sentindo e do que a gente quer expressar para o outro. Mas, além da expressão facial, né, dos nossos gestos, sabia que a gente pode transmitir qualquer informação através dos movimentos de danças, coreografias, os movimentos das modalidades esportivas e assim por diante. Então, tudo que tem um pouco da questão do nosso gesto, né, dá para a gente perceber o que aquela pessoa está expressando, certo? Então, vamos ver aqui uma imagem de uma garotinha e eu quero que vocês me respondam aí no chat o que ela está nos passando com a imagem dela. Observem. E aí, o que vocês acham? Será que ela está feliz, que ela está alegre, pensativa ou ela está braba? Já dá para a gente perceber que ela está com raiva, né? Franziu aqui o rosto, cruzou os braços. Então, a gente, na expressão facial dessa criança, a gente já consegue perceber que ela está irritada, né? Que ela está com raiva, certo? Então, aqui está relacionado à nossa expressão facial.
Prosseguindo, nós vamos lá para as expressões do corpo, né? Através do quê? Da dança, né? A gente sabe que a dança, ela tem o poder o quê? De levantar a autoestima das pessoas. Tanto é que normalmente, pelo menos eu nunca vi, não sei vocês, eu nunca vi ninguém dançando triste ou cabisbaixo. Sempre tá alegre, sorrindo, né? Fazendo ali a coreografia de maneira leve, né? Com bastante expressão. A não ser que a coreografia ou a dança, né? Peça um outro tipo de expressão na hora, né? Tem dança que tem batidas mais fortes, então as coreografias, os movimentos, eles vão ser com mais agressividade, digamos assim. Enquanto nós temos aquelas danças que são mais tranquilas, são mais calmas, como o balé, o jazz, que vai ser um movimento mais leve, certo? Mais harmonioso também, tá? Então, através da dança, a gente consegue também ver aí a questão da expressão corporal, ou seja, da linguagem do nosso corpo. Prosseguindo, nós também temos aqui, ó, o mundo esportivo. Quando o atleta ele está competindo, pelo rosto, pelas expressões que ele faz, a gente consegue perceber se ele está muito cansado ou se ele ainda tem fôlego para continuar a fazer a prova. Então, em todas essas modalidades que vocês estão vendo aqui, a gente consegue perceber a presença da linguagem corporal, certo? Prosseguindo, então aqui eu digo a vocês, as danças, as lutas, os esportes, jogos, as ginásticas, elas compõem um vasto patrimônio cultural que deve ser valorizado, conhecido e desfrutado. Então, tudo isso que eu apresentei para vocês é um patrimônio nosso, né? E por que é importante a gente conhecer bem essa questão da linguagem corporal? Por quê? Porque assim nós vamos respeitar o próximo, né? As suas expressões, os seus gestos, tá certo? Vamos prosseguindo aqui para o próximo texto, que fala justamente sobre isso, que quando a gente conhece, né, essa questão da linguagem corporal, isso nos ajuda a compreender as diferenças entre os povos, né? Tem costumes, tem gestos, tem expressões que de um canto para o outro vai variar, né? Tá? Então, é importante que a gente aprenda sobre a linguagem corporal, que a gente saiba identificar, para quê? Para que a gente não discrimine ninguém. Ao contrário, para que a gente acolha essa pessoa, tá? E falando em linguagem, né? A gente está falando da linguagem do corpo, nós também vamos falar agora sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E aí eu pergunto a vocês, o que será a linguagem verbal? O que faz ela ser diferente dos outros tipos de linguagem? Vamos ver? Então, olha só, a linguagem verbal é aquela onde você utiliza, né, as palavras para se expressar, tá? Então, você vai verbalizar, você vai falar, ou vai estar escrito também. Quer um exemplo? Olha só, essa placa aqui, está escrito assim, ó, proibido fumar neste local. Não tem ninguém falando pra gente, mas a placa lá já é autoexplicativa. Proibido fumar neste local. Ou seja, aqui houve o uso das palavras, né, para dizer que algo é proibido. Então, essa é uma linguagem verbal, tá? Se utiliza as palavras, que pode ser escrita ou pode ser da forma como eu estou falando com vocês, certo? Prosseguindo, nós temos a linguagem não verbal, que já dá para a gente saber aí, né, a partir do primeiro conceito. Então, a linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Vamos ver aqui uma placa? Então, ó, lá na primeira, na linguagem verbal, eu falei para vocês, né, que é necessário palavras, sejam elas escritas ou faladas. Aqui, a gente vai trabalhar somente com símbolos, né? No caso aqui, é uma placa também que nos diz o quê?
Escrevam aí no chat para mim, o que será que essa placa está nos indicando? Lembre-se que é a linguagem não verbal. Escrevam aí. Se a verbal eu utilizo palavras, né, para expressar algo ou para te falar, para te passar alguma informação, a não verbal eu não estou utilizando palavras. E esse símbolo aqui vem nos dizer o quê? Que é proibido fumar. Lá na primeira placa vocês viram que tinham palavras escritas e nessa placa vocês estão vendo que só tem somente símbolos. E ainda assim o que a gente consegue fazer? Entender a informação que essa placa quer nos dizer, tá certo? Então, mais uma vez, linguagem verbal, você vai verbalizar, seja de forma oral, ou seja, falada, seja de forma escrita. Enquanto que a não verbal, você vai utilizar os símbolos, tá? Os signos também, tá certo? Muito bem. E aí nós temos um outro tipo de linguagem, que é a linguagem mista, que ela vai fazer o quê? A união da verbal com a não verbal. Vamos ver? Muito bem. Então, a linguagem mista, além da linguagem verbal e não verbal, a linguagem mista ou híbrida, a qual agrega essas duas modalidades, ela utiliza tanto a questão verbal quanto a não verbal para produzir a mensagem. Por exemplo, as histórias em quadrinhos, que a gente acompanha, né? As histórias por meio dos desenhos e das falas das personagens. Ou seja, aqui a gente já une os dois tipos de linguagem, a verbal e não verbal. E mais uma vez eu venho trazer um exemplo para vocês através das plaquinhas. Olha aqui. Aqui, olhando para a imagem, a gente já consegue perceber que nós temos os dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, que está representada aqui pela escrita, proibido fumar, né? E nós temos a não verbal, que está apresentada aqui para a gente como um símbolo. Então, aqui, ó, nós temos a informação duplicada. É realmente para que a pessoa entenda que naquele local ou naquele lugar não se pode fazer uso do cigarro, certo? Espero que vocês tenham compreendido bem, tá? Então, falando um pouquinho mais da comunicação verbal, vamos para mais algumas informações. Vamos lá? Então, ó, a comunicação não verbal pode ser dividida em dois grupos. O primeiro grupo está relacionado àquilo que se refere ao nosso corpo, às nossas expressões, aos nossos gestos. E o segundo grupo já está relacionado ao produto das nossas ações, como a moda, tá certo? São exemplos dessas duas divisões aí da linguagem não verbal, tá bom? Mais um exemplo daquilo que é produto, né, do que nós produzimos. Nós temos a arte e a própria organização dos espaços onde nós estamos, tá certo? E assim nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a expressão corporal na dança. Observem aqui. Então já deu para a gente perceber que tudo que a gente trabalha dentro da disciplina de educação física tem a presença do quê? Da linguagem corporal, né? Através da dança. Aqui a gente está vendo uma coreografia, pessoas dançando, né? Pela imagem já dá para a gente perceber que é uma dança com movimentos marcados, movimentos fortes, né? Prosseguindo, nós temos um outro estilo de dança que é o balé. Aí a gente já percebe, né, pela imagem, uma dança mais, como é que eu posso dizer a vocês, que tem uma postura diferenciada da outra, né? A gente já percebe que tem que ter uma leveza, a questão do equilíbrio é muito grande, então a gente consegue fazer várias leituras dessa imagem. Prosseguindo, nós temos as lutas. As lutas também a gente consegue perceber o uso da expressão da linguagem corporal, tá certo? Prosseguindo, nós temos aí o judô, agora o taekwondo, e prosseguindo, nós temos os esportes, que também nos demonstram, né, o uso dessa linguagem corporal. No caso aqui, a gente vendo a imagem, o que está nos passando? Que esse atleta, que essa pessoa está se esforçando muito
para efetuar o ponto no seu adversário, né? Então ele está comunicando através do gesto dele. Assim como na próxima cartela, que está relacionado a uma atividade física que a gente faz dentro da academia, eles estão nos expressando o quê? Que eles estão ali fervorosos, né? Procurando, buscando melhorar aí a sua saúde. Certo? Então essa foi a nossa aula a respeito da importância da linguagem corporal, da cultura corporal. Espero que vocês tenham gostado e vamos à nossa dinâmica local interativa. Muito bem, na primeira questão tá muito fácil. Eu quero ver vocês participando, viu? Olha só, vocês vão ter que observar a imagem abaixo e dizer qual é a expressão facial, né? Que ela está tendo nesse momento. Nós temos aí 4 alternativas, observem, façam a leitura dessa imagem e marquem a alternativa que vocês acham que é, tá? E na questão 2 tem um texto e logo em seguida tem assim: qual das alternativas abaixo representa a linguagem verbal usadas nas partidas de futebol? Agora é com vocês, daqui a pouquinho a gente volta e vamos participar no chat, tá? Até daqui a pouco.
bem, alunos? Estamos de volta. Vamos iniciar nossa interatividade. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês que estão participando, tá? Eu vou falar alguns nomes aqui, mas caso eu não fale o seu, não se preocupe, tá? Que a gente vai passando aí para até chamar todo mundo, tá? Eu quero agradecer a Maria, o Josué, o Aldrin, o Raimundo, o Carlisson pela participação. Continuem participando, respondendo, perguntando, porque esse momento é de vocês, tá bom? Então vamos ver aqui o que foi que eu pedi. Primeiro eu pedi para que vocês analisassem a imagem de uma garotinha, né? Assim, a expressão facial dela e me dissessem o que ela estava representando. E a segunda eu pedi para que vocês localizassem, né, nas alternativas qual seria a linguagem verbal, né, ali durante o jogo de futebol. Vamos ver o que vocês responderam? Vamos lá começar por quem? Pelo Raimundo. Bom, o Raimundo acha que a questão 1 é a letra B. Será? Vamos ver o que os outros falaram a respeito dessa questão. A Maria acha também que é a letra B, que representa a raiva. Vamos continuar. O Aldrin, a raiva, também é a questão 1. Prosseguindo. O Josué. O Josué acha que a questão 1 é a letra B e a questão 2 é a letra D. Vamos já verificar, tá bom, Josué? Obrigado pela participação. Prosseguindo, nós temos quem mais? O Carlisson. Bom, o Carlisson está dizendo que lá na primeira questão a menina está com a expressão facial de raiva, de braba. Será? A gente vai já conferir, tá bom? Vamos prosseguir? O Eudes já respondeu a questão 2, né? Ele acha que a letra C, locutor de futebol. Aí agora eu quero que tu me diga, Eudes, por que tu acha que é essa questão a correta? Hein? Fala aí para mim no chat. Vamos prosseguir? Vamos ver se tem mais alguém participando? O Carlisson diz que a segunda questão é a letra B, Carlisson? Ó, vou fazer um combinado com vocês. Como vocês vão escrevendo, né, e vai subindo, seria legal que vocês colocassem o número da questão e em seguida a letra que vocês acham que é a resposta correta, tá? Fica esse combinado entre a gente. Vamos prosseguir. Valeu, Carlisson, pela participação. A Maria colocou a letra C, né, para a resposta da questão número 2. Vamos já verificar, Maria, não sai daí não. Temos mais alguém aí respondendo para a gente? O Fabian colocou a questão 2, letra C também. Vamos verificar se vocês estão corretos. Mais uma, o Fábio também colocou aí a questão 1, resposta B. Eu acho que a questão 1 estava bem fácil, né? Tenho certeza que todo mundo vai acertar. Temos mais alguém participando com a gente? O Carlisson, Suelen, letra B. Vamos ver. Vamos lá. Tem mais alguém? Muito bem. Agora vamos ver se vocês acertaram. Vamos lá na nossa primeira questão. Então, olha só, olhando para essa imagem, já dá para a gente perceber que realmente ela está com raiva, ela está braba. Então, a expressão facial dela vai representar para a gente a raiva, que é a resposta certa, seria a letra B. Vamos ver aí o gabarito. Muito bem. E o comentário da foto é esse, tá? A gente está verificando a foto aí. Pela expressão dela, a gente já pode perceber que realmente é raiva, porque se fosse alegria, ela estaria com um sorriso bem largo. Se fosse desprezo, ela com certeza estaria olhando assim de forma bem debochada, né? E se fosse tristeza, talvez surgisse até uma lagrimazinha aí, né? Então, muito bem, parabéns para quem colocou como resposta a alternativa correta a letra B, de raiva. Vamos ver lá a segunda questão. A segunda questão, ela é bem interessante, né? Eu falei lá para vocês sobre a questão da linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá? Onde a linguagem verbal a gente vai ter a verbalização, seja ela escrita ou falada. E na não verbal a gente já vai fazer uso do quê? Dos símbolos. Então, vamos analisar cada uma das respostas. Então, nós temos aí, letra A, bandeiras de impedimento.
Fala alguma coisa? Não, né? É um símbolo, então é não verbal. Cartões vermelho e amarelo também é um símbolo, não vem nada escrito, né? Só de o juiz mostrar ali, a gente já sabe o que ele está querendo expressar com aquilo. Letra C, locutor de futebol. Aí a gente já sabe que ele utiliza o quê? A fala, né? Para falar ali, para desenvolver o jogo, para nos dizer o que está acontecendo, tá certo? E a letra D, o apito do juiz também, que é um símbolo não verbal, tá? Então a resposta correta seria justamente a letra C. Parabéns para vocês também, todo mundo acertou. Gostei de ver, hein? Vocês estão bem participativos. Continuem assim, tá certo? Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que a gente possa se encontrar numa próxima aula. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.